Olá pessoal, o tema da aula de hoje é o equilíbrio ácido-base. Esta é a prática número 10 do Laboratório de Química Geral QAM 107. Os objetivos desta prática são os seguintes. O primeiro é medir o pH de uma solução utilizando-se dois processos. O primeiro seria utilizando indicadores visuais ácido-base e o outro seria utilizando um potenciômetro. O segundo objetivo é comparar os dois processos de medida de pH. Finalmente, vamos a determinar as constantes de equilíbrio Ka e Kv usando os valores de pH encontrados experimentalmente. Antes de começar com a parte prática, eu queria comentar algumas coisas sobre o equilíbrio ácido-base, que é fundamental em alguns processos ou reações químicas de caráter industrial, laboratorial ou biológica. Então vamos a definir inicialmente o que é um ácido e o que é uma base. A definição de Brosset e Lowry, que comenta que um ácido ele doa ou consegue transferir um próton para outra molécula, e a base ela consegue aceitar o próton. Portanto, no primeiro exemplo que nós temos aqui da reação do ácido acético com água, podemos observar que o ácido acético ele transfere um próton para a molécula de água, sendo a água classificada como uma base. No segundo exemplo da base, temos a metilamina, que atua como base porque ela aceita um próton da água. Nessas duas reações, observamos que são gerados os pares ácido-base conjugados. Então, para o caso do ácido acético, é gerada a base acetato. E o ácido conjugado da água, que atuaria nesse caso como uma base, seria o íon hidrônio. O mesmo para a segunda reação. A metilamina ela gera o íon, que atuaria como um ácido conjugado, e a água estaria gerando o íon hidroxila. Estas reações, como vemos aqui, elas entram em equilíbrio. O equilíbrio é representado por duas setas. E o equilíbrio é atingido em um estado da reação onde as concentrações dos reagentes e dos produtos não mudam. Então, inicialmente, temos a reação. Nesta imagem está representada a velocidade da reação direta, que seria dos reagentes para produtos, e a linha vermelha seria a velocidade da reação inversa em função do tempo. Então podemos observar que a reação direta, quando temos uma concentração que é adicionada de ácido ou base na água, essa reação direta ela vai diminuindo sua velocidade. E a reação inversa, uma vez produzidos estas substâncias, os produtos, eles começam a gerar os reagentes. Portanto, aumenta a velocidade da reação inversa dos produtos para reagentes até atingir o equilíbrio onde essas velocidades são iguais. E a relação das concentrações de produtos e reagentes se mantém constante. Existem diferentes tipos de ácidos e bases. Então temos ácidos fortes, bases fortes, ácidos fracos e bases fracas. Pode ser analisado o seguinte fenômeno para entender o que é um ácido e uma base forte.
ou um ácido e uma base fraca. Aqui temos o exemplo do ácido forte HCl. HCl é uma molécula polar, tem uma ligação entre o H e o Cl. Antes de ser adicionado, então, teríamos unicamente moléculas de HCl, antes de ser adicionada a água. Estamos falando de equilíbrio ácido-base. Normalmente, o solvente é a água. Então, são soluções aquosas que trataremos nestas reações. O HCl, uma vez colocado em água, ele ioniza completamente em íons H e íons Cl-, ou cloreto. Uma base forte, acontece o mesmo fenômeno, ele ioniza completamente. Já um ácido fraco, como no caso do HF, ácido fluorídrico, ele, antes de ser adicionado à água, ele está puro. Uma vez adicionado à água, ele ioniza, mas não ioniza completamente. Uma quantidade de HF se mantém e se estabelece um equilíbrio. Já nos ácidos fortes e bases fortes não se estabelece o equilíbrio. E daqui das ácidos e bases fracas podemos obter as constantes de equilíbrio. A razão da concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes se mantém constante. Essa seria a equação de equilíbrio para esta reação do ácido fluorídrico com a água. Aqui temos a representação das moléculas e podemos observar que aqui esse seria mais ou menos uma foto do equilíbrio. E observamos que não há moléculas de HCl nesta imagem. Aqui não. Aqui podemos observar que existem algumas moléculas de HF, como essa daqui, e moléculas de íons H+. Para analisar uma solução aquosa, então, inicialmente devemos ter em conta a autoionização da água. Ocorrendo a autoionização da água, é gerado H3O+, e o íon OH. Eles estarão em umas concentrações muito baixas. Normalmente, ou melhor, a partir dessa equação, podemos obter a constante de equilíbrio para essa reação, ácido-base. Então, a constante de equilíbrio vai ser igual ao produto dos íons H3O+, ou íons hidrônio, vezes a concentração de íons hidroxila. Essa constante de equilíbrio, como é específica para a água, é identificada como Kw. E esse valor a 25 graus é normalmente 1 vezes 10 a menos 14. A utilidade, principalmente, já comentei, é para a determinação das concentrações destes íons, H3O+, e OH. Sabemos que uma solução ácida é ácida quando os íons H3O+, são maiores que a concentração dos íons OH-. A solução é neutra quando as concentrações dos dois íons são iguais, e a solução é básica quando a concentração dos íons hidroxila são maiores que a concentração dos íons hidrônio. Temos aqui algumas equações que são interessantes para o trabalho com soluções aquosas. Já na parte experimental, então o primeiro que vamos a fazer é tomar 4 tubos. A cada tubo vai ser adicionado 1 ml de ácido acético, e ao primeiro tubo vai ser adicionado uma gota de azul de timol, ao segundo tubo uma gota de azul de bromofenol,
ao terceiro tubo vai ser adicionado uma gota de alaranjado de metila e ao quarto tubo uma gota de verde de bromocresol. Será feito um segundo experimento onde, em vez de adicionar ácido acético, será adicionado 1 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Significa que vamos a trocar um ácido fraco, que seria o ácido acético, por um ácido forte. E vamos a utilizar os mesmos indicadores para determinar o pH. O terceiro experimento, vamos a utilizar 4 tubos e vamos adicionar em cada tubo 1 ml de amônia, 0,1 mol por litro. No primeiro tubo será adicionado um indicador, uma gota do indicador azul de timol. No segundo tubo, uma gota do indicador timolftaleína. No terceiro tubo, uma gota de fenolftaleína. No quarto tubo, uma gota de amarelo de alisarina. O quarto experimento, vamos a utilizar uma base forte. Então, a amônia é uma base fraca, o hidróxido de sódio é uma base forte. A amônia estabelece um equilíbrio, o hidróxido de sódio não. O quinto experimento, vamos a utilizar o acetato de sódio, que seria uma base conjugada do ácido acético. O ácido acético é um ácido fraco, portanto, a base será uma base forte. Adicionamos 1 ml em cada um dos 4 tubos e adicionamos ao primeiro tubo o indicador azul de bromotimol, no segundo tubo azul de timol, no terceiro tubo uma gota de fenolftaleína e no quarto tubo utilizamos uma gota de timolftaleína. O sexto experimento, vamos a utilizar o ácido conjugado da amônia, que seria o cloreto de amônio, que seria um sal, na concentração de 0,1 mol por litro. Então, adicionamos 1 ml para cada tubo e adicionamos os indicadores azul de bromofenol, verde de bromocresol para o segundo tubo, no terceiro tubo uma gota de vermelho de metila e por último uma gota de bromotimol no quarto tubo. Por fim, vamos a utilizar o potenciômetro ou pH-metro para determinar o pH das soluções puras. Os indicadores, eu vou comentar aqui 3 indicadores, que seriam o azul de timol, tem essas estruturas, e ele tem uma cor vermelha em meio ácido, na forma ácida melhor. E à medida que vamos adicionando NaOH a uma solução, ela se torna amarela. A zona de viragem desse corante é de 1,2 a 2,8. Então, embaixo de 1,2 ela será vermelha, acima será amarela, acima de 2,8 será amarela. O segundo corante é o azul de bromofenol, e ele é amarelo abaixo de um pH igual a 3 e acima de do pH 4,6 ela terá uma cor púrpura. Por último, temos o alaranjado de metila, que tem essa estrutura, e ela é vermelha a pH abaixo de 3,1 e amarela a pH acima de 4,4. Bom, gente, agora vamos ver a parte experimental. Essa primeira parte dessa prática, vamos utilizar 1 ml de ácido acético, 0,1 mol por litro. Coloquei 1 mililitro dessa substância, do ácido acético,
em cada um desses tubos. E vamos adicionar para o primeiro tubo 2 gotas de azul de timol. 2 gotas de azul de timol. No segundo tubo vamos adicionar 2 gotas de alaranjadas de metila. Alaranjado de metila. No terceiro tubo vamos adicionar 2 gotas de azul de bromofenol. E no quarto tubo 2 gotas de verde de bromocresol. Então eu peço para vocês observar a cor da solução do corante indicador que vou adicionar. Então o azul de timol ele tem uma cor laranja ou avermelhada. E observamos a cor da solução. Lembrando que esses indicadores, eles se tornam de uma cor dependendo do pH da solução. Então vocês devem procurar na literatura quais são esses valores de pH ou em quais valores de pH esses indicadores mudam. Estamos adicionando agora o alaranjado de metila. Na mesma solução de ácido acético, 0,1 mol por litro. Então vemos aqui a cor bem intensa. No terceiro tubo vamos adicionar 2 gotas de azul de bromofenol. Na solução do corante era mais intensa, né? Que ficou mais fraca. Por último, temos o verde de bromocresol. Com uma solução amarelada. Então, ácido acético e os 4 indicadores. Esse foi o resultado. Então, a partir dessas cores, podemos determinar qual é o pH dessa solução. Bom, gente, vamos repetir o experimento, mas neste caso utilizamos 1 mililitro de ácido clorídrico, 0,1 mol por litro, já foi colocado 1 ml em cada um desses tubos de ensaio. E vamos utilizar os mesmos indicadores. Então começamos pelo azul de timol, colocamos 2 gotas e vamos observar a cor dessa solução. Azul de timol. Adicionamos alaranjado de metila, 2 gotas também. Lembrando que o ácido clorídrico é um ácido forte. Então, quando ele é colocado em água, quando ele é adicionado à água, ele ioniza completamente em M-íons H+, e Zl-. Estamos adicionando aqui 2 gotas de azul de bromofenol. Observamos as cores. E por último, adicionamos ao tubo que contém ácido clorídrico, 0,1 mol por litro, o verde de bromocresol. Observamos aí as cores. Bom, gente, nesta parte, então, a gente adicionou 1 ml de amônia, NH3, 0,1 mol por litro, em cada um desses tubos. E vamos utilizar esses corantes indicadores. Azul de timol, fenolftaleína, podemos observar que a fenolftaleína é incolora, timolftaleína também é incolora, e amarelo de alizarina.
Então começamos com o azul de timol. Adicionamos 2 gotas e já vemos a cor, uma cor azul. Vamos analisar aqui que fica um pouco melhor. Agora vamos adicionar 2 gotas de fenolftaleína ao segundo tubo. Fenolftaleína incolor, mas ela fica vermelha. Aqui temos a adição da fenolftaleína. No terceiro tubo vamos adicionar timolftaleína, também incolora. Duas gotas. E ela se torna azulada, né? Uma cor azul menos intensa. Por último, vamos adicionar 2 gotas de amarelo de alizarina. E observamos que ela toma uma tonalidade amarela menos intensa. Gente, vamos repetir o procedimento anterior. Vamos utilizar desta vez uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Vamos utilizar os mesmos indicadores: azul de timol, fenolftaleína, timolftaleína e alaranjado de amarelo de alizarina, desculpa. Então, vamos adicionar as primeiras 2 gotas de azul de timol no primeiro tubo. Lembrando que o hidróxido de sódio é uma base forte. Então, a quantidade de hidróxido de sódio, quando colocado em água, ele vai dissociar completamente em íons Na+ e OH-. Lembrando, base forte, hidróxido de sódio, vamos adicionar a fenolftaleína, 2 gotas de fenolftaleína. Adicionamos ao seguinte tubo, que contém 1 ml de hidróxido de sódio, a timolftaleína. 2 gotas, observamos que a cor é um azul intenso. E por último, adicionamos 2 gotas de amarelo de alizarina. Aqui observamos também uma cor amarela intensa. Quinta parte da prática número 10, equilíbrio ácido-base, vamos utilizar uma solução de acetato de sódio 0,1 mol por litro. Lembrando que o acetato de sódio é uma base fraca. Já depositamos 1 mililitro em cada um dos tubos e vamos adicionar azul de bromotimol no primeiro tubo, no segundo tubo azul de timol, no terceiro fenolftaleína e no quarto tubo vamos adicionar 2 gotas de timolftaleína. Começando então com o azul de bromotimol. Observamos que a solução se torna azul intensa. Vamos adicionar ao segundo tubo o azul de timol, 2 gotas também. E vemos um azul
pouco intenso. No terceiro tubo, vamos adicionar 2 gotas de fenolftaleína. Observamos aqui a cor da fenolftaleína. E por último, vamos adicionar 2 gotas de timolftaleína no quarto tubo. Vemos que não há mudança de cor. Sexta parte da prática número 10, equilíbrio ácido-base. E nesta etapa vamos adicionar 1 ml de cloreto de amônia, 0,1 mol por litro, em 4 tubos. E vamos adicionar no primeiro tubo azul de bromofenol, 2 gotas. No segundo tubo, verde de bromocresol. No terceiro tubo, vermelho de metila. E no quarto tubo, azul de bromotimol. Então vamos começar. No primeiro tubo, azul de bromofenol, 2 gotas. E já vemos a cor intensa do cloreto de amônio. Lembrando que o cloreto de amônio é um ácido fraco. No segundo tubo, vamos adicionar 2 gotas de verde de bromocresol. Temos aqui uma cor verde intensa, bonita. No terceiro tubo, vamos adicionar vermelho de metila. Duas gotas de vermelho de metila e observamos a cor dessa solução. Por último, temos o azul de bromotimol, que será adicionado no quarto tubo. Pessoal, vamos a realizar a medição do pH utilizando esse potenciômetro, que já foi calibrado com 2 soluções tampão, uma de pH 7 e a outra de pH 4. Sim? Então, utilizamos os padrões, essas soluções tampão para calibrar. Utilizamos este eletrodo que será introduzido nas soluções e o equipamento já indicará o pH. Então vamos começar pela solução de NH4Cl. Devemos esperar um momento até estabilização do equipamento. Então o pH dessa solução é 6,05. Essa seria a solução do cloreto de amônia. Cloreto de amônia, então 6,05. Agora vamos a lavar o eletrodo com água destilada. Lavamos bem. Secamos com papel suave o eletrodo e analisamos agora a solução de acetato de sódio. Medimos o pH dessa solução. Esperamos até que o equipamento, o potenciômetro, estabilize. Neste momento estabilizou, o valor do pH é 8,90. Lavamos novamente o eletrodo. Lavamos com muito cuidado a membrana. Secamos, enxurramos ela com muito cuidado e observamos que não tenha resíduos.
do papel. Fazemos a medição agora do hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. pH da solução de NaOH, 0,1 mol por litro, é 12,76. Então a próxima solução é a solução da amônia, 0,1 mol por litro. pH da solução da amônia é 9,82. Próxima solução é a solução de ácido clorídrico, 0,1 mol por litro. Pronto, o pH da solução de HCl, 0,1 mol por litro, é 1,29. A última solução é a solução de ácido acético. Ácido acético, vamos a medir o pH. O pH da solução de ácido acético é 2,89. Então, senhores, vocês vão comparar os valores de pH obtidos utilizando os indicadores e os valores de pH obtidos utilizando o potenciômetro. E vocês vão realizar seus comentários nessas práticas. Bom, gente, isso foi tudo por hoje da prática número 10 do equilíbrio ácido-base. Muito obrigado pela atenção.